Nada é mais assustador do que ser livre. A gente fala de liberdade como se fosse um prêmio, mas às vezes ela é uma sentença, porque ser livre é ter que escolher e saber que qualquer que seja a decisão, ela vai te transformar para sempre. Durante a Segunda Guerra, um aluno de Jean-Paul Sartre viveu esse dilema em carne viva. O pai e o irmão haviam morrido lutando contra os nazistas. Movido pelo desejo de vingança e dever patriótico, o rapaz queria se alistar. Mas se partisse, deixaria a mãe sozinha. Se ficasse, trairia a memória da família. Ele perguntou a Sartre: "Professor, o que é o certo a fazer?" Sartre respondeu algo que ainda ecoa até hoje: "Ninguém pode escolher por você. Você é condenado a ser livre." Essa frase parece um enigma, mas é o coração do existencialismo. Somos condenados porque não há manual, não há Deus, não há destino que diga o que devemos fazer. Só existe o peso de decidir e depois viver com a escolha. Pense nisso. Quantas vezes você ficou paralisado entre dois caminhos temendo se arrepender? Uma faculdade, um relacionamento, um emprego, um pedido de desculpas que não saiu da boca. Talvez você tenha dito: "Não consigo escolher." Mas o silêncio também é uma escolha. O tempo não espera. É curioso, nascemos achando que liberdade é fazer o que quiser. Mas Sartre mostra o contrário. Liberdade é responsabilidade. É olhar o vazio e dizer: mesmo sem garantias, eu sigo. E talvez por isso estejamos tão cansados. Somos uma geração que aprendeu a decidir rápido, mas não a decidir bem. Escolhemos profissões aos 17, relacionamentos por carência, caminhos por medo. E depois nos culpamos por não sermos felizes. Mas será que a felicidade é o verdadeiro critério de uma boa escolha? Ou será que existe algo mais profundo, um sentido que não depende de prazer nem de aplausos? Se essa pergunta já mexeu com você, se em algum momento da vida você também sentiu o peso de ter que escolher entre dois abismos, então este vídeo é para você. Aproveita e se inscreve, deixa o like e comenta o que a palavra liberdade significa para você. Porque no fundo todo ser humano é um prisioneiro que segura a chave da própria cela. E talvez o mais difícil não seja escapar, mas decidir o que fazer quando a porta finalmente se abre. Quando você olha um pássaro voando, pensa: isso é liberdade. Mas será mesmo? Sartre diria que não. O pássaro é guiado por instinto. Ele voa, come, constrói o ninho, protege os filhotes e um dia morre. Tudo isso sem nunca precisar escolher. Ele simplesmente é. Nós, humanos, não temos esse luxo. Somos os únicos animais que precisam decidir o que fazer com a própria existência. E é justamente essa consciência que nos torna livres e, ao mesmo tempo, profundamente angustiados. Pense no cuco, um dos exemplos mais cruéis da natureza. Quando nasce, ele empurra os outros filhotes do ninho para fora, matando todos. Parece monstruoso, mas não é maldade, é instinto. Ele não pensa, não escolhe, não se culpa. Ele apenas cumpre um programa biológico. Já nós não temos essa desculpa. Quando erramos, sabemos. Quando traímos, omitimos ou machucamos alguém, sentimos o peso de uma consciência que nos acusa. É o preço de ser humano, a capacidade de decidir e, por isso mesmo, de se arrepender. Mas nem tudo é tragédia. Essa mesma liberdade é o que permite mudar o rumo, reinventar a própria história, quebrar o ciclo do que parecia destino. Por isso, Sartre dizia que a existência precede a essência. Ou seja, você não nasce com um propósito definido. É você quem o cria através das suas escolhas. Isso também significa que ninguém está condenado a repetir o passado. Nem a família, nem o país, nem o ambiente em que você cresceu determinam o que você será. A pergunta é: o que você quer ser apesar de tudo isso? É claro que há forças sociais, traumas e contextos que pesam. Uma pessoa criada na violência pode ter mais dificuldade em confiar. Alguém que cresceu na escassez pode viver com medo de arriscar. Mas nada disso é sentença. A liberdade é a chance de dizer não ao que te feriu e sim ao que te cura. E é aí que começa a diferença entre viver no piloto automático
e viver de forma consciente. Você já reparou como muita gente foge das próprias decisões? É o medo de errar, o medo de perder, o medo do julgamento. Mas o paradoxo é que fugir da escolha é escolher continuar no mesmo lugar. Talvez o segredo não seja procurar a decisão perfeita, e sim aprender a dar significado às imperfeitas. Afinal, o que vale mais? Acertar sempre, ou viver de forma autêntica, mesmo que doa um pouco. Agora imagine o oposto de Sartre, um filósofo profundamente religioso, melancólico e apaixonado, Søren Kierkegaard. Ele também acreditava que a liberdade é uma dádiva perigosa, mas para ele, o problema não era a ausência de Deus, e sim o silêncio dele. Como fazer boas escolhas quando até o céu parece calado? Kierkegaard viveu isso de forma pessoal e brutal. Apaixonou-se por uma mulher chamada Regina Olsen. Estava tudo pronto para o casamento, mas ele terminou o noivado sem explicação. Anos depois, escreveu que o fez porque não era bom o bastante para ela. Na verdade, o que ele não suportava era o fardo da escolha. Ele preferiu perder o amor do que conviver com o medo de não ser digno dele. E dessa dor nasceu uma de suas ideias mais desconfortáveis. Escolha o que escolher, você vai se arrepender. Parece pessimismo, mas é libertador. O arrependimento não é falha, é prova de que somos conscientes. Toda escolha verdadeira corta possibilidades. Quando você diz sim a um caminho, diz não a infinitos outros. E é nesse vazio que a mente cria o e se. Quantas vezes você se perguntou isso? E se eu tivesse ido? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse dito o que sentia? Kierkegaard dizia que o problema não está na escolha, mas no motivo. Quem decide buscando felicidade, inevitavelmente sofre, porque nenhuma escolha garante prazer constante. Mas quem decide buscando sentido, encontra algo mais sólido: coerência. Ele via a vida como uma escalada entre 3 estágios. O primeiro é o estético, guiado pelo prazer imediato. O segundo é o ético, guiado pelo dever. E o terceiro é o espiritual, guiado pelo significado. Só quando subimos esse degrau interior, as decisões deixam de ser reativas e passam a expressar quem somos. No fundo, Kierkegaard estava dizendo: não existe escolha sem dor, mas existe dor que vale a pena. Por isso, a questão nunca é qual caminho me fará feliz, mas qual caminho é verdadeiro para mim. Você consegue se lembrar da última vez em que escolheu algo apenas porque parecia o certo, e não porque era o mais fácil? Talvez a resposta para o arrependimento não seja evitá-lo, mas torná-lo parte da construção do seu próprio sentido. Se Sartre dizia que somos condenados à liberdade, e Kierkegaard lembrava que o arrependimento é inevitável, então o que resta a nós, seres humanos? Escolher e aprender com o que vem depois. A vida não é um quebra-cabeça onde existe uma única peça certa. Ela se parece mais com uma tela em branco. Cada decisão é uma pincelada, e o sentido final só aparece quando olhamos de longe. Por isso, o erro não é o oposto da escolha certa. O erro é o preço da consciência. O que diferencia os que vivem de forma autêntica dos que vivem presos ao medo não é a ausência de dúvida, é a coragem de se mover mesmo com dúvida. A cada escolha, o mundo te devolve um reflexo. É isso que você quer ser? E se você tiver humildade para ouvir, a própria vida se torna um espelho do autoconhecimento. Mas como escolher num mundo que nos bombardeia com 1000 caminhos possíveis? Talvez o ponto de partida seja mais simples do que parece. Saber o que você não quer, o que te rouba energia, o que te tira a paz, o que te faz sentir pequeno, mesmo quando parece uma vitória. Responder a isso já é uma forma de liberdade. Porque a clareza vem quando deixamos de agradar a todos e passamos a respeitar nossos próprios valores. E esses valores não são teóricos, são bússolas. Se a decisão te afasta de quem você quer ser, ela é um desvio. Se te aproxima, ainda que doa, é crescimento. Muita gente acha que amadurecer é acumular certezas, mas é o contrário. Amadurecer é aceitar que as certezas mudam e que você também muda com elas. Por isso, viver bem não é eliminar o medo de escolher, e sim transformar cada escolha em aprendizado.
Não existe manual, mas existe direção. Caminhar com sinceridade. Talvez no fim, a liberdade seja menos sobre poder fazer tudo e mais sobre ter coragem de sustentar o que você escolheu. E agora a pergunta que fica: se a vida te oferece 1000 caminhos e nenhum vem com garantia, por qual deles você vai começar a andar?